Olá, estamos aqui mais uma vez. Essa é a aula 5 do minicurso Ensinar a Ler, Aprender a Avaliar. Agradeço você pela presença mais uma vez e vamos agora à última aula desse minicurso. Primeiramente, vamos recordar o que a gente viu nas aulas anteriores. Então, na primeira aula, nós vimos as noções de texto, leitura, competência e habilidades. Depois, a matriz de habilidades e a BNCC. Na aula 3, tratamos do conceito de avaliação. Na aula 4, especificamente sobre a avaliação diagnóstica de habilidades de leitura. E hoje vamos analisar e aprender como elaborar atividades avaliativas. Então, aula 5, analisando e elaborando atividades avaliativas. Em primeiro lugar, é preciso dizer que eu estou fazendo aqui um recorte de algumas habilidades e algumas atividades que foram elaboradas durante cursos de formação de professores ao longo da pesquisa que eu desenvolvi e que estão presentes no livro. Não é? Então, eu tenho aqui 6 habilidades específicas de leitura. Na primeira categoria, aquelas que são mais recorrentes. O que significa isso? Significa que são tipos de perguntas que mais aparecem nas atividades elaboradas pelos professores. Então, perguntas de inferência de palavra ou de expressão, basicamente sentido ou significação de palavras nos textos. Perguntas relacionadas com a progressão temática também aparece muito, especialmente relacionadas com pronomes. Depois, o tipo de item que apresenta maior percentual de acerto dos alunos. São perguntas relacionadas com elementos da narrativa, basicamente são perguntas de localização de informação, então quem são os personagens, onde ocorre a história, e perguntas de causa e consequência. Também geralmente tem um percentual de acerto bastante elevado entre os estudantes que foram pesquisados. E a terceira categoria, do maior percentual de erros, ou seja, quais são os tipos de habilidades que oferecem maior dificuldade para os estudantes. Então, os itens relacionados com efeitos de sentido da pontuação, que é muito raro ser trabalhado, né, especialmente em livros didáticos mais tradicionais, que não é uma pergunta relacionada com regras de pontuação, mas é uma pergunta relacionada com os efeitos de sentido, ou seja, ao empregar determinado sinal de pontuação ou determinada notação, como aspas, negrito, que efeito isso provoca como resultado do sentido global do texto, ou seja, ao fazer uso disso, o que se pretende? Né? Então, muitas vezes o ponto de interrogação não é necessariamente uma pergunta, né? Ou um ponto de exclamação pode não ser uma exclamação no sentido de admiração, por exemplo, né? E as relações lógico-discursivas presentes no texto, especialmente aquelas marcadas por conjunções, advérbios e outros conectivos. Por que isso gera um pouco mais de dificuldade? Porque as perguntas relacionadas com essas categorias de palavras geralmente são do ponto de vista gramatical. Aquilo que tradicionalmente aparece nos livros e nos exercícios dos professores quando aparece um texto, é solicitando que se retire do texto aquela palavra e que classifique, ou que se identifique, que se localize no texto aquela palavra e classifique. Então, qual é a classificação do advérbio que aparece no segundo quadrinho da tirinha? Né? Quando, na verdade, o tipo de pergunta relacionada com essa habilidade não tem a ver com essa
nomenclatura gramatical, com guardar regras ou classificações, mas sim quais os efeitos de sentido que o emprego deste ou daquele elemento pode provocar, tendo em vista a relação lógico-discursiva que ele estabelece no interior do texto. Isso significa, ao usar um determinado advérbio, esse advérbio ele impõe ao entendimento do texto uma determinada direção. Por quê? Porque ele estabelece uma ligação entre as partes do texto e o que se percebe no conjunto, no contexto maior, é esse efeito de sentido e não a classificação da palavra, não é isso que importa. Dito isso, o que eu vou mostrar agora são alguns exemplos que têm a ver com algumas dessas habilidades, mas só para mostrar que o estudo demonstrou que há algumas habilidades que geram um pouco mais de dificuldade dos alunos. Agora nós vamos ter que ampliar isso, tendo em vista que a BNCC ampliou também o quadro de habilidades. Aqui eu estou me referindo a habilidades que estão nas avaliações externas sistêmicas, ou seja, Prova Brasil, CIMAV, que é de Minas Gerais, e ali nós temos pouco mais de 2 dezenas de habilidades. E agora, com a BNCC, nós passamos para muito mais. No ensino fundamental são mais de 180 habilidades, e no ensino médio, cerca de 50 e poucas habilidades. Então, nós ampliamos muito esse quadro e vamos ter que investigar como vai se dar o comportamento dos estudantes em relação a essas habilidades. Bom, aqui nós temos então o primeiro exemplo. Isso é um texto que foi usado numa atividade elaborada por professores durante um curso de formação, um curso de 40 horas, que ensinava para os professores como elaborar os itens parecidos com os das avaliações em larga escala, para que esse professor pudesse, de fato, identificar as habilidades que os alunos tinham mais domínio e aquelas que eles tinham um pouco mais de dificuldade. Então, os professores escolheram esse texto, que na verdade é uma canção, está num disco, e então, a partir da leitura desse texto, foram feitas algumas perguntas, E uma das perguntas que foi feita era exatamente sobre a habilidade de construir o sentido da palavra ou expressão no contexto em que ela se encontra. Então, esse trecho da canção diz: quando eu era menino, eu via a lua saindo e pensava assim comigo: um dia eu vou lá, de jipe ou caminhão, de barco ou de avião, se eu não puder voar. Cresceu meu coração, me trouxe outra emoção, e o sonho de menino voou, voou. Então, os professores perguntaram o seguinte: a expressão voou, voou no texto quer dizer: criou asas, desapareceu, passou com o tempo, sumiu. É interessante observar nessa questão que a intenção dos professores era verificar se os alunos entendiam contextualmente o sentido da expressão voou, voou. Pois bem, o gabarito dos professores é a letra C, passou com o tempo, porque de fato o que a história contada na canção diz é isso. Quando ele era menino, ele tinha um desejo, ele tinha um sonho, mas daí ele cresce e esse sonho desaparece, quer dizer, ele vai embora, ou seja, com o tempo esse sonho não é mais sonho. Mas vejam que as opções que nós temos aqui são praticamente sinônimas e, portanto, nós teríamos aqui um item com vários gabaritos. E isso é um problema, porque há uma dificuldade muito grande para poder elaborar um item, especialmente um item de múltipla escolha, que seja adequado. Como assim um item que seja adequado? Eu disse nas aulas anteriores que o item não pode ter uma questão de pegadinha. Por que não pode ter pegadinha? Porque
eu preciso ter nas alternativas, no caso de estar trabalhando com alternativas, né? Questão múltipla escolha. Eu preciso ter em cada alternativa uma hipótese que os alunos que não têm aquela habilidade poderão levantar para imaginar que aquilo seja a resposta correta. Isso não é a pegadinha. Isso é para que eu saiba quem acertou, acertou porque tem aquela habilidade, e quem errou, em que estágio do desenvolvimento se encontra. Mas veja, quando fala que criou asas, aqui obviamente que os professores criaram o item pensando em termos denotativos, né? O voou, que criou asas, o que obviamente não corresponderia. Mas, se nós pensarmos no contexto, criou asas também daria muito certo. Desapareceu da mesma forma, porque o sonho do menino voou, ele criou asas, ele desapareceu. E por que ele criou asas e desapareceu? Porque ele passou com o tempo. Se ele criou asas e ele desapareceu, ele também sumiu. Então, todas as alternativas aqui correspondem à resposta. E, portanto, se o aluno marca qualquer uma dessas aqui, eu não terei um diagnóstico correto. Por que eu estou mostrando esse item, que é um item que não está funcionando bem? Eu estou mostrando esse item exatamente porque nós precisamos compreender como elaborar bons itens, como fazer para que nós tenhamos as alternativas que levem para os estágios de desenvolvimento do aluno, demonstrem esses estágios de desenvolvimento do aluno. Então, eu teria que ter, no lugar das demais alternativas, outras informações que pudessem determinar que o aluno não entendeu o texto, ou não entendeu a questão, enfim. Aí nós tivemos vários itens que apresentaram esse tipo de problema, né, de construção. Nós falamos assim, bom, mas o aluno está se esforçando para acertar. E aí vem um item como esse, que tem 4 gabaritos. Primeiro, eu não consigo fazer um bom diagnóstico. E segundo, eu tenho um problema de distribuição. Quer dizer, os alunos vão ficar distribuídos de forma quase que igual entre as diferentes alternativas, e de fato eu não tenho o diagnóstico. Então nós elaboramos um outro conjunto de testes para poder certificar desse comportamento do aluno, como é que ele realmente age diante de questões de leitura. E daí nós pegamos esse texto que está no livro do Jean-Michel Adam, sobre a análise textual dos discursos, e neste livro ele faz toda uma análise textual bastante primorosa sobre diferentes categorias da análise textual a partir deste texto. E aí o que nós fizemos foi pegar o mesmo texto, pegar as categorias textuais que Jean-Michel Adam usa no seu livro e transformamos em questões de habilidades, que correspondem às habilidades lá da matriz de referência. Tá? Então, esse trecho de texto, ele conta sobre a situação dos trabalhadores do campo, né, que não tinham condições boas de trabalho, muito antes pelo contrário, e o autor cria uma imagem em que os assemelha a animais, né, animais selvagens. Então ele começa dizendo, vence certos animais, depois fala que eles vivem em covis, quer dizer, tem toda aqui uma semântica que remete à questão dos animais. Por outro lado, ele começa a mostrar uma outra face desses sujeitos que ele está descrevendo, e aí vai dizer que eles têm voz articulada, se erguem sobre os pés, têm face humana, né? E aí diz, efetivamente eles são homens, né? E aí vai dizer qual é o trabalho que eles fazem, né? Eles semeiam, lavram e colhem, né? E por isso eles mereceriam também o pão que eles mesmos semearam. Muito bem. E aí nós fizemos algumas questões
de várias formas. Então tem uma versão de múltipla escolha, essa inclusive é um pouco mais elaborada. Fizemos questões abertas e fizemos questões de múltipla escolha, questões de escolher um lado ou outro, enfim. O que a gente queria, na verdade, verificar é qual a relação entre as respostas que fomos obtendo em cada um dos tipos ou versões diferentes. Ou seja, o que eu queria verificar é se, ao responder um item de múltipla escolha, o aluno poderia acertar mais ou menos em relação àquele que fez o item de resposta aberta. E mais do que isso, como é que eu consigo identificar o percurso cognitivo que o aluno trilhou, escolheu trilhar para chegar na resposta, comparando os diferentes tipos de pergunta. Então, esse aqui, por exemplo, a questão é sobre o tema do texto, né, do que o texto trata, e aí eu pego exatamente esses dois grupos semânticos e pergunto qual é o tema do texto, né, do que o texto trata. E aí a resposta correta seria a letra D, homens escravizados na lavoura, trabalhando sem direitos reconhecidos. Né? E as alternativas, elas buscam verificar diferentes percursos cognitivos e de compreensão do texto. Então, por exemplo, as letras A, B e C começam com animais, sendo que a primeira, a letra A, animais comuns que vivem do que conseguem extrair da natureza, isto é, está dizendo que o que fala no texto é sobre animais, então um texto que trata de animais. O segundo, a letra B, fala homens e animais, então separa os dois elementos como se fossem duas coisas distintas, o que também é errado, mas é uma compreensão possível, errada, mas possível do texto. Vejam, isso é que é importante, eu preciso perceber em cada alternativa opções que os alunos podem considerar corretas. Isso não é levar os alunos ao erro, mas é distinguir, discriminar quem conhece, quem tem a habilidade, daquele que ainda não conhece. Em que sentido? No sentido de fazer a distinção. Eu preciso saber quem são os alunos que não estão entendendo bem o texto. E para que eu preciso saber isso? Eu preciso saber isso para poder levar o aluno a aprender, levar o aluno a superar a dificuldade que ele está apresentando naquele momento. A letra C já apresenta uma outra informação que é baseada na primeira parte do texto que associa as figuras que estão sendo descritas a animais selvagens. Depois a letra D é o gabarito, né? E a letra E homens trabalhadores do campo como qualquer outro trabalhador. Então vejam que tem uma informação parcialmente correta, mas como qualquer outro trabalhador, é uma informação que extrapola o texto não informa nada sobre isso. Então eu tenho que fazer algumas previsões para que o aluno, ao marcar qualquer uma das alternativas que não seja o gabarito, ele demonstre para mim o que é que ele está pensando. Eu não posso colocar respostas aleatórias, eu não posso colocar alternativas de qualquer jeito, simplesmente erradas porque estão erradas. Porque se eu fizer isso, o aluno que marcou errada, ele está mostrando para mim que ele sabe o quê? Ele está mostrando que ele ainda não sabe o quê? Eu não tenho essas informações. Né? Pois bem, e aí nós passamos então para a segunda versão, que é do item aberto. E aqui a coisa começa a ficar mais interessante. Porque eu pergunto diretamente, qual é o tema tratado no texto? E o aluno vai ter que redigir a resposta. Bom, mas como é que eu sei que o aluno está pensando para poder chegar na resposta? Aí eu fiz a letra B, que é a justificativa. Né? A justificativa. Só que ao invés de dizer justificativa, eu coloquei o que o faz pensar que a sua resposta esteja correta. Então ele vai ter que explicar para mim por que ele acha que a resposta está correta. A questão 2 é uma outra habilidade, eu não vou entrar nessa questão. E aí vamos então às respostas dos alunos. Um aluno do 9º ano respondeu assim: qual é o tema tratado no texto? Não consegui identificar o personagem.
E como é que você sabe que sua resposta está certa? Não sei a resposta. Isso aqui é muito interessante porque quando ele diz que não conseguiu identificar a personagem, é aquele menino que está demonstrando para mim nessa resposta que ele só consegue fazer se for cópia. Se for uma pergunta que ele tem que pensar, ele não dá conta de fazer. É isso que ele está dizendo para mim. Não consegui identificar a personagem. E quando eu forço e digo, mas como é que você sabe que é isso? Quer dizer, ele nem conseguiu, na verdade. Então aí ele entrega os pontos. Ele diz, eu não sei a resposta. Esse menino, ele pede ajuda. Quando ele responde isso para mim, ele está pedindo ajuda. Aqui não é o caso de dar um errado e largar para lá. É esse menino aqui que precisa da minha ajuda. Eu tenho que sentar com ele, eu tenho que ler o texto com ele, eu tenho que explicar, mostrar para ele onde é que estão as coisas, como é que o texto funciona, para que ele possa compreender o texto globalmente. Identificar o tema do texto implica ser capaz de compreender o texto globalmente e sintetizar esse texto. Esse menino está demonstrando para mim que ele não sabe fazer isso. Um outro exemplo de um aluno do 9º ano. Qual é o tema tratado no texto? Animais. Esse menino, ele provavelmente está num estágio, embora ele tenha dado uma resposta, ele está num estágio talvez até anterior ao do primeiro exemplo. Por quê? Porque ele copia a primeira coisa que aparece no texto. Vêem-se animais, o texto fala de animais. É lógico. E por que você acha que está certo a resposta do menino? Está escrito no texto. Ele confessa para mim que se está escrito no texto, está certo. Se eu copiei, está certo. E provavelmente, se a gente perguntasse para esse menino, quando terminou a prova, o que ele achou da prova, ele falou, estava fácil demais, acertei tudo. Vejam que ele não chega no ponto, ele não consegue fazer a leitura completa e global do texto. Um outro exemplo, alunos da primeira série. Qual é o tema tratado no texto? O tema tratado, animais e pessoas. Como é que você sabe que está certo? Não sei, só acho que está certo. Vejam que esse menino está num outro estágio. Né? Ele consegue identificar que o texto fala de duas coisas, ele não consegue perceber ainda que essas duas coisas são, na verdade, uma só, mas ele tem aquela coisa da intuição. Não, eu acho que está certo, acho que é isso mesmo. Né? Mas ele conseguiu ir um pouco além dos dois anteriores, mas ele ainda não chegou naquilo que seria o esperado. Esse menino também precisa de ajuda, no sentido de mostrar para ele que, embora tenha aparentemente duas entidades tratadas no texto, animais e pessoas, as duas, na verdade, são uma só. Né? É uma analogia que está sendo feita ali entre o comportamento e a situação dos homens e dos animais. E o terceiro exemplo, o quarto exemplo, também de um menino do primeiro ano, eu falo menino, mas pode ser menina também, é só um jeito de falar. Um estudante do primeiro ano que diz o tema do texto, semeadores, entre parênteses, agricultores. Veja que no texto não fala a palavra semeadores, fala de semear. Então ele já estabeleceu essa relação. E, obviamente, estendeu para agricultores. E a justificativa? Por que você acha que a resposta está certa? Ele vai dizer, por só tratar desse assunto, semeadores. Por também falar como funcionava a rotina deles. Esse menino ele foi capaz de fazer a leitura global, compreender o texto e sintetizar. E ainda justificar a sua resposta. O que nós queremos é que todos os 4 exemplos que nós demos aqui cheguem neste ponto que está esse quarto estudante. O objetivo é que todos cheguem aqui. Agora, como que faz para todo mundo chegar aqui? Então, aí a avaliação diagnóstica está me mostrando que eu preciso voltar, eu preciso rever a minha didática, talvez eu tenha que sentar com um, talvez eu tenha que dar um outro tipo de atividade para o outro, para que eles possam, de fato, chegar no ponto que nós desejamos. E assim nós encaminhamos para algumas conclusões. Então eu vou contextualizar. Né? Esse trabalho ele avaliou 2.444 alunos, foram 612 itens, ou seja, 612 questões de prova, aplicadas em 92 escolas municipais e 2 escolas estaduais, distribuídas em 11 cidades de Minas Gerais.
E o que a gente pôde observar foi a mobilização de diferentes habilidades, conhecimentos e estratégias. Ou seja, mesmo o aluno, quando erra, tanto na questão de múltipla escolha, tanto na questão aberta, ele não erra de propósito. Ele está mobilizando algumas habilidades, alguns conhecimentos, algumas estratégias. Só que nem sempre essa mobilização leva esses alunos ao êxito, leva esses alunos ao sucesso. E aí foi observado um padrão de mobilização desses conhecimentos, habilidades e estratégias que está focado mais na habilidade, ou seja, ele quer acertar, ele busca compreender, ele busca interpretar a pergunta e está menos na formulação do item. Por quê? Porque mesmo nos itens em que havia um problema, o item não estava muito bem construído, como o primeiro exemplo que eu mostrei, boa parte dos estudantes, geralmente a maioria dos estudantes, acertava, marcava o gabarito, aquilo que era tido como gabarito. Ou seja, há um esforço muito grande dos estudantes em querer acertar. Então, nós chegamos à conclusão de que a mobilização ela é independente do modo de construção do item. Os itens, mesmo aqueles itens que têm algum problema, os estudantes, em sua maioria, conseguem superar essas dificuldades do item e chegar à resposta esperada. Algumas mobilizações não levam ao acerto, isso é natural de acontecer, mas o fato de um aluno errar um item não quer dizer que ele não tenha mobilizado, não quer dizer que ele não saiba nada. Itens que são mal construídos, têm algum problema, geralmente também são muito similares ao dos livros didáticos, especialmente os livros didáticos mais tradicionais, antes do advento da BNCC. A gente espera que isso mude a partir de agora, com os livros incorporando as habilidades da BNCC. E mesmo os professores que fizeram os cursos demonstraram para nós a dificuldade em ensinar a leitura com foco nas habilidades. Não é algo muito simples, não é algo corriqueiro. E nós temos muitos professores que estão se esforçando para isso, e nós precisamos qualificar ainda mais esses professores para que eles possam, de fato, fazer aulas de leitura que desenvolvam as habilidades e levem os alunos à competência. Há um fato que é confirmado não só nesse estudo, mas em vários outros, de que os alunos ainda são condicionados a responder com cópia. Então, a resposta certa é aquela que está lá no texto, que eu consigo copiar. Então, é muito difícil pensar, raciocinar. As perguntas abertas, obviamente, elas se mostram mais difíceis para os alunos, porque eles têm que redigir, eles têm que elaborar a resposta e não simplesmente marcar uma opção que foi dada. Mas mesmo no caso das opções, das questões de múltipla escolha, os itens que eram mais difíceis nas abertas também eram mais difíceis nas de múltipla escolha, o que mostra que algumas habilidades oferecem um pouco mais de dificuldade para alguns estudantes. As atividades cotidianas parecem, portanto, não favorecer ao desenvolvimento de habilidades, nós precisamos mudar isso urgentemente. As perguntas de atividades que os professores mais fazem são de inferência de palavra ou expressão e de progressão temática. As habilidades que se demonstram mais complexas para os alunos são as de relação lógico-discursivas e a da efeitos de sentido da pontuação. E as habilidades com maior acerto, que também corresponde à maioria do tipo de pergunta que aparece em livros didáticos tradicionais, são as de causa e consequência e a de elementos da narrativa. Então, há, portanto, um grande domínio das habilidades de localização de informação, de causa e consequência e de elementos da narrativa. As habilidades de progressão temática, de progressão temática, a de relação de causa e consequência e a de pontuação, efeitos de sentido da pontuação, elas ainda estão em aquisição ou desenvolvimento. E não parece haver diferenças significativas entre alunos de séries distintas, comparando aí alunos do 5º ano, alunos do 9º ano e alunos da primeira série.
Então, tem algumas considerações para a gente ir finalizando aqui o nosso curso. Primeiro, que todas as habilidades da matriz são imprescindíveis para a construção da competência leitora. E agora, falando da BNCC, todas as habilidades da BNCC são fundamentais para a construção dessa competência leitora. A avaliação diagnóstica é, portanto, o modelo privilegiado e necessário ao trabalho pedagógico eficaz. E por isso o professor precisa aprender a avaliar o processo do desenvolvimento das habilidades e não apenas o resultado. E, finalmente, a relação entre o modo de elaboração de um item e o desempenho dos alunos não parece ser um fator preponderante. E nem sempre as mobilizações que os alunos realizam levam à resposta correta. Mas é importante, é fundamental. Elas mostram que o aluno sabe alguma coisa e mostram também o que ele ainda precisa aprender. O professor tem que saber interpretar os resultados da avaliação quando ela é elaborada especificamente do ponto de vista diagnóstico. Os alunos têm ainda muitas aprendizagens não realizadas com relação às habilidades, mas há um franco e aberto espaço para que isso possa ser trabalhado. Eu agradeço imensamente vocês por ter acompanhado até aqui o nosso curso. Desejo que ele tenha sido proveitoso e gostaria que vocês adquirissem o livro Ensinar a Ler, Aprender a Avaliar e divulguem o nosso trabalho para que mais e mais professores possam trabalhar dessa forma mais justa e mais adequada ao desenvolvimento das habilidades e à construção das competências. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!